levantar a mão, abrir o áudio aí e falar, tá bom? Mais uma vez, eu quero agradecer a paciência, o carinho de todos vocês. Pedir desculpa por minha ausência na semana passada. Eu confesso que eu morro de medo de dentista, né? E, geralmente quem tem medo de dentista só vai quando o dente dói muito. E eu estava com um problema no siso, e a gente vai tentando levar até o último minuto do segundo tempo, porque realmente eu tenho um trauma com o dentista. Mas a dor foi tão forte que não teve jeito. Aí, de sexta para sábado, fiquei sentindo a dor só vem dor de dente à noite, né? A gente sentiu muita dor e acabei no sábado indo fazer a cirurgia, a extração do dente, e não pude falar com vocês. Então, eu peço desculpas pela ausência e pelo meu medo, que já era para ter resolvido há mais tempo. Enfim, a gente vai dar continuidade hoje ao livro Paulo Estevão, falando um pouco sobre as questões da mediunidade, né? A gente viu a vida de Estevão e a mediunidade se manifestando nele de uma forma tão sutil, mas acima de tudo a gente vê a presença de Jesus na vida dele o tempo inteiro, né? E a gente lembra muito do que o Chico dizia sobre a mediunidade, afirmando que a melhor forma, o melhor tipo de mediunidade que existe é a mediunidade intuição pura. E Gesiel, Estevão, ele tinha um coração tão puro que essa intuição dele ficava extremamente apurada ao ponto de deixá-lo ligado a Jesus o tempo inteiro, né? Na sintonia com aquele plano mais alto da vida, trazendo para a gente as lições que ele trouxe, enquanto muitas vezes a gente fica aguardando, né? A mediunidade ostensiva, propriamente dita, para a gente ter algum tipo de salvação ou algum tipo de resposta da vida. E a gente vê que Gesiel encontrava a resposta no livro sagrado, né? No primeiro momento, o Velho Testamento, e depois em Jesus. Ali ele entendia que ele poderia extrair o melhor da vida. E ali a gente vê uma mediunidade fantástica se manifestando, e só mais ao final da vida dele que essa mediunidade se torna muito ostensiva, chegando ao cume de curar pessoas, né? Que não falavam, como a gente citou aqui há 15 dias, e também de ser recebido, óbvio, no mundo espiritual pelo próprio Cristo. Então a gente percebe que a mediunidade, quanto mais sutil, mais linda ela é, né? Quanto mais natural esse processo, mais profundo é também em nossas vidas. E eu acredito que muitos de vocês que conviveram com Chico Xavier ou que conhecem histórias, né, de pessoas próximas a Chico, é óbvio que houve momentos em que a mediunidade ostensiva de Chico chegou a impressionar, seja através de aparições de luzes, de pétalas de rosa que se materializavam, do cheiro de perfume que envolvia o ambiente, as psicografias, principalmente a que mais me emociona, são as cartas consoladoras, né? Imagina aquelas mães ali, o conforto que elas não tinham e a convicção que elas não passaram a ter no Evangelho, na mensagem do amor para a imortalidade, a partir da mediunidade. Mas o Chico, das maneiras mais sutis, ele conseguia ser um grande médium e marcar a vida das pessoas. E eu creio que ainda que ele tenha dado esse testemunho da mediunidade ostensiva, enquanto ele tinha mediunidade por intuição, e normalmente ela se manifestava das formas mais simples, ele conseguia marcar muito mais a vida das pessoas, como foi, por exemplo, o próprio Gesiel, né, que a gente estudou aí por 2 semanas. E hoje a gente vai estudar Paulo. E o bacana de estudar a vida de Paulo, em relação a essa construção relacionada à mediunidade, é que Paulo, ele não só testemunhou a mediunidade ostensiva, e a gente vai poder fazer uma análise melhor de mediunidade ostensiva, como Paulo, esse testemunho dele se deu não apenas de uma hora para outra ele começar a psicografar ou começar a enxergar espírito ou ouvir vozes. Foi gradativo. A gente foi percebendo que o processo mediúnico na vida de Paulo, ostensivo, ele foi condicionado ao amor e à dedicação dele a Jesus Cristo. Vejam que lindo isso. Foi condicionado ao amor e à dedicação dele a Jesus Cristo. E aí a gente vai tentar narrar algumas cenas da vida dele, tentar colocar de forma paralela onde aconteceu, em que tempo aconteceu, o porquê aconteceu, o que Paulo estava fazendo para que houvesse aquela manifestação, qual o objetivo da manifestação mediúnica, isso também é de extrema importância analisarmos, não é? Até a gente fazer aí um entendimento geral sobre esse processo na vida dele, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, desde já, podem ficar à vontade. Bom,
quando a gente vai falar sobre essa vida mediúnica de Paulo, qual que é a primeira experiência mediúnica de Paulo de Tarso que a gente vai lembrar? É uma pergunta, tá? Podem responder. Qual será a primeira vez que Paulo teve acesso, né, a esse plano maior da vida, a espiritualidade? Será que vocês saberiam me dizer? Desconfiam de qual seja esse momento? Podem abrir o microfone e falar. Rafael, repete a pergunta, por favor. Bom, qual foi o momento na vida de Paulo em que a mediunidade ostensiva se manifestou? O primeiro momento. Fala assim, olha, agora ele é médium, né? Olha o que aconteceu com ele. O que vocês acham? Caminho de Damasco? No caminho de Damasco. Quem falou? Cecílio. Oi? Eu estou meio escondido aqui. Cecílio, meu nome. Ah, o Cecílio, tudo bem, meu irmão? Agora apareceu aqui para mim. Cecílio Reis, exatamente, no caminho de Damasco. Ali a gente vê pela primeira vez o contato de Paulo com a mediunidade ostensiva, presenciando uma cena gloriosa, né? Sim. E, inclusive, eu não sei se eu comentei aqui brincando, teve uns amigos de uma casa espírita, né, de um movimento espírita lá de Londres, que chamaram a gente para fazer uma reflexão sobre essa aparição em Damasco, né? A conversão de Paulo especial em Damasco. Nós gastamos 7 horas para concluir o assunto, né, só do contato de Paulo com Jesus. Então foram 7 semanas seguidas. É muita coisa, mas dentro ali, de uma forma geral, o que aconteceu, e que me chama a atenção, é que aquele momento não foi só Jesus com Paulo em Damasco. Porque Emmanuel, de forma muito sutil, ele narra que primeiro Paulo vê algumas luzes, e depois ele vê uma outra luz com tonalidade diferente, que era mais forte que o sol do meio-dia. Então eu imagino que eram muitos seres espirituais ao lado do Cristo, e depois a manifestação do próprio Mestre. Fazendo a gente lembrar até daquele momento emblemático também da história do cristianismo, Cecílio, que foi a aparição de Gabriel para os pastores do campo, não é? Ali a gente acha que foi só Gabriel também que apareceu para os pastores do campo dando a notícia que Jesus tinha nascido. Mas, na verdade, Lucas, ele complementa a informação falando que ao lado de Gabriel aparece um exército celestial. E eles começam a cantar, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Então a gente percebe que com Paulo foi algo semelhante. Um espírito muito evoluído, nesse caso Jesus, o maior deles, e outras luzes ao redor que talvez Paulo não pudera ver, né? Mas certamente sentiu. As pessoas que acompanhavam Paulo nos cavalos, eles viram uma luz diferente, e aí eu acredito que essa luz diferente que eles viram foi a de Jesus, que era muito mais forte que as outras, e não puderam ouvir. Então percebem que ali foi aguçado o processo de clara audiência de Paulo. Não foi um fenômeno de voz direta. Houve um fenômeno de efeito físico de luzes, em especial a luz que veio do Cristo, mas se a gente for olhar ali qual fenômeno mediúnico ocorreu, clara audiência. Então Paulo ouviu um espírito, naquele caso, Jesus Cristo. E além de ouvir, teve também a clara evidência, porque Paulo também viu Jesus. O Evangelho, aliás, o Ato dos Apóstolos, o Paulo esteve muito claro. Paulo ouve e enxerga. Ouve e enxerga. Então a gente tem 3 fenômenos mediúnicos, pelo menos o que eu consegui ver, né? Pelo menos 3 fenômenos mediúnicos ocorrendo naquela ocasião. Clara audiência e clara evidência. Tá? E uma outra possibilidade de Paulo ter entrado em desdobramento espiritual e ter presenciado aquela cena desdobrado. De uma certa forma, meio que desligado do corpo físico e vivendo todo aquele cenário ali. Né? E é difícil a gente afirmar o que realmente aconteceu. Mas são essas 2 hipóteses. Ou houve um desdobramento espiritual, né, a chamada dupla vista, e ali Paulo conseguiu viver toda aquela questão. E existe também algumas questões muito fortes que pode ter sido desdobramento. Vocês vão perceber daqui a pouco, a gente vai fazer alguns comentários que reforçam muito essa tese, mas ao mesmo tempo poderia ter sido clara audiência e clara evidência. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, vamos lá para o debate. Depois que isso aconteceu,
vocês imaginam que desabrochou a mediunidade ostensiva de Paulo? A partir de então, ele teve realmente contatos com a vida espiritual, isso foi frequente, ele trabalhou com a mediunidade ostensiva. O que vocês acham dentro do que vocês conhecem sobre a vida de Paulo? O Rafael, Ó, Pois não. acho que alguém ia falar aí, pode falar. não, Paulinho, pode falar, depois eu concluo. Beth, as damas primeiro. Eu não sei se eu estou certo, mas naquele momento que ele fica cego, o soldado ajuda a levá-lo para a cidade, né, mais próxima, e aquele momento que ele tem um sonho que viria, eu esqueci o nome daquele Ananias, se não me engano, Sim. viria. Então, nesse sonho aí também é uma mediunidade, não é? Exatamente. Exatamente. Então, veja só, você já está reforçando um tipo de mediunidade que pode ser comum na figura de Paulo, desdobramento. Ele teve um desdobramento espiritual logo depois da visão de Damasco. E aquilo ali foi muito para tranquilizar ele, que vocês imaginam, do nada mesmo, o cara vê Jesus no caminho de Damasco, ninguém testemunha aquela visão, e o cara que era o perseguidor fica cego, é abandonado por todo mundo e de repente se vê numa hospedaria sem saber o que vai acontecer com ele. Então ali também houve uma permissão espiritual para tranquilizá-lo, Às vezes, nós desdobramos praticamente diariamente, né, no sono do corpo físico, mas dificilmente a gente lembra. Paulo manteve-se lúcido, que é uma característica de quem tem a mediunidade de desdobramento. Ele manteve-se lúcido e lembrou daquele sonho, né, em que viria, de fato, um homem para tranquilizá-lo e para orientá-lo enquanto cristão. Né, esse homem, Ananias. Mas vejam só o teor da pergunta. Esse cenário de Damasco já vai representar, com esse outro desdobramento que ele teve, que a mediunidade dele, vamos dizer assim, como a gente usa a linguagem no meio espírita, desabrochou, aflorou, né? Começou a ser realmente um médium ostensivo a partir daquele marco no caminho de Damasco? Posso responder? Sim, fica à vontade. Sim, né, o instante dele, tanto da mediunidade, quanto de todo esse complexo mediúnico, de toda essa potencialidade que existia nele, aconteceu ali, nesse encontro, né, ali foi a eclosão. E eu acredito que, pelo que é narrado no próprio livro, ele ainda levou uns 3 dias para poder entender tudo aquilo que tinha acontecido. É o que a Beth falou, ele ficou numa hospedaria, e foi ali que partiu todo esse processo. Inclusive, o principal que eu vejo é o contato dele com Estevão. Perfeito. Quando ele A passa... aproximação de Estevão, né? Quando ele passa a ser guia de Paulo. Exatamente. Porque essa foi a promessa de Estevão. Estevão prometeu tutelar ele, né? E guardá-lo, né? Diante do Cristo. Bom, vou fazer o advogado do diabo aqui agora. Ô, Rafael, Oi, pois não. antes de você fazer isso aí, deixa eu te falar. Eu Antes acho de que você fazer o advogado do diabo. eu acho que não foi tão ostensivo, porque ali houve preparo uma interiorização do Paulo, porque ele ficou calado, ele estava cego naquela hospedaria, e houve um momento de muita reflexão da parte dele. Então, eu não sei se esse momento seria ostensivo, mas houve um preparo. Depois ele foi estudar, ele foi ler o Evangelho, todos os papiros, né? Fazer a leitura do Antigo Testamento, das coisas de Jesus. Então, eu não sei se isso seria ostensivo, eu fico bem em dúvida aí. Eu não sei se eu soube colocar. Sim. Olha, eu vou trazer agora para uma realidade mais próxima da gente, para a gente começar essa análise, né? Porque eu acho que esses acontecimentos é isso. Nós temos que pegar duas versões, duas linhas de raciocínio
e começar a entender a história e ver mais acontecimentos. Para aí sim a gente tirar alguma conclusão ou não, né? Vejam só, mas as duas teorias de vocês dois, perfeita, e a gente vai caminhar pelas duas, até a gente chegar ao entendimento. Vejam só, se a gente está recebendo uma pessoa na casa espírita, e aí é um ponto que a gente tem que fazer, sempre que a gente vai estudar, trazer para a nossa realidade, para saber lidar com essas questões na nossa vida prática na casa espírita. Se chega uma pessoa, dificilmente vai chegar alguém falando que viu Jesus na casa espírita, né? Mas pode ser que a pessoa tenha um sonho, ou, por exemplo, olha, eu estava andando na rua e veio uma luz muito forte e apareceu para mim um espírito na rua, eu não aguentei, eu fiquei de joelhos ali, chorei emocionado, e aquele espírito me convidou para segui-lo, né? Perguntou por que eu estava perseguindo tanto, por que eu tinha tanta raiva, tanto ódio, mas falou que acreditava em mim, e aí eu fui para casa, eu dormi, e aconteceu um fato interessante, que eu tive um sonho. Eu sonhei que chegou uma pessoa vestida de branco e me falou isso, isso e isso, e não é que no dia seguinte chegou outra pessoa e me ajudou e me orientou, do jeito que tinha falado em sonho, né? Como que nós lidaríamos com isso? Ou se fosse o contrário, olha, eu estava na rua, no supermercado, fazendo compra, e aí veio uma energia muito ruim, eu vi uma sombra, apareceu para mim uma entidade mal vestida, suja, começou a me falar um monte de coisa. Naquela noite eu tive um sonho que me falou que acontecia isso, isso, isso aconteceu, e a pessoa chega na casa espírita. Isso é muito comum acontecer. A pessoa que chega desesperada porque ouviu, porque viu, porque desdobrou, teve um presságio, né, um pressentimento, e isso aconteceu. E aí, qual que é a nossa postura ao ouvir aquele relato? A gente já pensa que a pessoa é médium, que tem que passar por tratamento espiritual. Óbvio que o tratamento espiritual ele é sempre válido, não é? Mas a gente já rotula como um médium, sem saber a história da pessoa. Como que foi a infância, a juventude, como que isso aconteceu, já aconteceu mais vezes, o que você está passando agora, qual o momento seu de vida. Então, é algo da gente pensar, porque a gente tem muito essa tendência de já rotular no primeiro fato. Eu estou perguntando de Paulo, talvez seja mais fácil a gente criar algum rótulo, porque a gente já sabe a história dele. Nós já sabemos o histórico do que aconteceu a partir de Damasco. Mas mesmo assim, a cautela é necessária para analisarmos as questões ligadas à mediunidade. Primeiro, porque ela é individual. Ela é muito específica na sua manifestação em cada um de nós. E segundo, que não é uma receitinha de bolo fácil. Viu um espírito uma vez é médium. Não é assim. E a gente tem que lembrar que Paulo, especificamente, nós estamos falando de uma visão que ele teve do Cristo. E Jesus conseguiria fazer qualquer um de nós termos uma visão espiritual se ele quiser. Com a manipulação dos fluidos que ele domina, ele consegue pegar o Rafael, que não enxerga espírito, e fazer enxergar em algum momento, se ele quiser. Com esse poder espiritual, com esse entendimento, essa sabedoria das ciências espirituais que o Cristo tem. Então, um primeiro momento que foi secundado por um desdobramento espiritual, mas que ainda requer cautela para qualquer análise que vamos fazer dos fatos. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Depois que acontece isso, e aí a gente não vai entrar nesses detalhes, porque não há mais manifestações mediúnicas em Damasco. Paulo tenta pregar, não dá certo, né? E ele tenta usar a mediunidade do verbo, em que muitas pessoas que se utilizam disso tá usando o processo de psicofonia. Eu não faço palestra incorporado, mas muitas vezes, né, incorporado da forma que a gente fica, por exemplo, numa reunião mediúnica, na psicofonia. Mas muitas vezes, né, a gente está falando e durante a fala é como se tivesse um segundo pensamento paralelo, que é o nosso, e aquele pensamento principal que está falando. Aí o nosso, né, mineiramente falando, fica assim, uai, só, que trem doido que esse cara está falando, que eu estou falando. Eu não sabia que eu sabia tanto, né? Mas na verdade não somos nós. É um processo mediúnico. No entanto, a gente acha que a mediunidade é só mesmo que é muito ostensivo, que você muda a voz, treme, né, e fica... Não. Óbvio que vão acontecer aproximações mais fortes como essa, mas muitas vezes numa palestra, numa reunião de estudo, a pessoa está usando a psicofonia, mas de uma forma muito sutil. Uma forma muito sutil. E essa era uma das aptidões que Paulo tinha enquanto homem do Sinédrio e que já queria ter enquanto cristão em Damasco. Ele foi pregar e não conseguiu falar. E o povo riu, ridicularizou, queriam matar ele ainda em Damasco. E então Ananias fala até um fato com ele muito interessante e que vai servir até de norte para a gente, né? Ananias fala com Paulo o seguinte: como que você quer jogar as primeiras sementes se você não tem nem as sementes reunidas com você?
Olha que pesado isso, né? Como que a gente quer que as pessoas sejam médiums se eles não estão nem entendendo o que está acontecendo ainda, que processo é aquele? E aí, às vezes, a gente vê, não, é porque a pessoa que tem a mediunidade ostensiva tem que ir logo para a mesa mediúnica. Muitas vezes ele vai frequentar uma reunião mediúnica diferente do irmão que vai passar a vida inteira sem ter que frequentar. Mas será que isso tem que ser de supetão? É algo que a gente precisa refletir. Será que isso não vai trazer muito mais prejuízo? Vai apagar um fogo agora, mas não vai no foco do incêndio? E aí Ananias fala isso com Paulo, fala, meu filho, você quer jogar semente no coração das pessoas, mas você nem semente tem para jogar. Paulo vai então para o deserto, pega orientação com Gamaliel, e aí ele fica 3 anos estudando o Evangelho todos os dias. O Evangelho de Mateus ao lado de Prisca e Áquila. Quando ele sai do deserto, ele vai de novo, passa por Damasco, tenta pregar, também não dá certo, vai para Jerusalém. Ali ele não é acolhido pelos amigos, pela família, pela irmã, recebe a notícia que a mãe morreu de desgosto, e aí ele vai para um lugar que acolhia todo mundo, Casa do Caminho. Não acolheram nem Paulo. Eles acolhiam todo mundo, criminoso, leproso, prostituto, todo mundo que sofria. Mas Paulo eles não quiseram acolher. Aí ele sofreu, pegou uma pensãozinha perto, aí Pedro foi conversar com ele, né? E Paulo falando, olha, eu preciso servir, preciso trabalhar, e preciso. E aí Pedro fala uma coisa tão interessante com ele, e que a gente tem que trazer também para essa questão da mediunidade, né, gente? Pedro fala com ele assim, olha, Paulo, Judas teve pressa da vitória. Judas teve pressa da vitória. Hoje eu percebo que ele foi mais ignorante do que perverso. Mais ignorante do que perverso. E eu sei que você tem uma sorte maior do que a dele. Então vamos com calma, meu filho. Vamos com calma. Então ele compara Paulo com a pressa de Judas. E aí já tinha tido 3 anos da visão de Damasco e ele nunca mais teve um fenômeno mediúnico na vida dele. Nem de uma forma natural através do verbo. Nem de uma forma natural através do verbo. E certamente, se houvesse experiências mediúnicas, nesse período de 3 anos, em alguns momentos Emmanuel teria narrado. Em alguns momentos Emmanuel teria narrado. E não narra nenhum acontecimento. Como não temos também registrado em Atos dos Apóstolos. Né? Então, o fenômeno com Jesus, que foi uma coisa à parte, depois não aconteceu mais nada. Imagine se a gente acha que Paulo já era médium e já colocasse ele para falar, fazer profecias, o dom das línguas, né, como falava-se da mediunidade antigamente. Se não tivesse um Ananias para falar, meu filho, não adianta querer jogar semente, reúne elas para perto de ti. Se não tivesse o Gamaliel para falar, recomeça a vida como o homem que procurava o ouro onde ele não existia. Né? Seu problema é de esforço pessoal, de trabalho, Paulo. O trabalho é o movimento sagrado da vida. Até agora você tem vivido para julgar a vida dos outros, enquanto membro do Sinédrio, e recebe dinheiro para isso. Você precisa começar a comer o pão com o suor do próprio rosto, igual fala no Velho Testamento. Esforçar-se, você tem saúde, tem força. É muito mais nobre converter em favor de si mesmo. Então ele toma ali um sermão, né? Olha, não adianta querer fazer o telhado se você não vai conseguir fazer a base, a sustentação disso, se não tem parede. Né? Aí depois que ele não é recebido em Jerusalém, pela família, pelos amigos, ele volta para Tarso, para a casa do pai, imaginando que o pai iria acolher. E era a última pessoa que ele podia recolher para aquela nova fase da vida. Então ele vai para Tarso. Já devia ter mais ou menos 3 anos e meio de conversão. Até aqui, alguma opinião, mais alguma coisa? Vamos participar, vamos lá. Vamos seguir então, me interrompa qualquer coisa, tá? O que acontece? Paulo chega em Tarso. E aí o pai, vamos resumir também aqui a conversa, fala para ele assim, ou Nazareno ou sua família. Paulo escolhe Jesus e sai da casa do pai arrasado. 3 anos e meio, Jesus convidou ele. E eu não estou falando só de mediunidade, não. Paulo não tinha tido oportunidade nenhuma de trabalhar. Não é só mediunidade, ele não tinha nenhuma oportunidade de servir. Então, mostrando que às vezes a gente tem até que valorizar, né? A casa espírita que nos oportuniza, às vezes de imediato, a servir, né? A trabalhar. E com Paulo não foi tão fácil assim, não. Né? Não foi tão fácil. 3 anos e meio sem nenhuma oportunidade para servir. Tão pouco para ter alguma experiência mediúnica. Ele sai da casa do pai, uma aflição muito grande. E Paulo, ele vai trazer uma característica para a gente ao longo da vida, que ele sempre recorria à oração nos momentos de aflição.
Parece algo natural, né? Mas às vezes, quando a gente está aflito, a gente não ora. Ah, eu não consigo fazer uma prece. A gente consegue. A gente pode estar desesperado o que for, mas pelo menos entregar o coração para Jesus e começar a imaginar cenas, né? O Cristo se aproximando da gente, nos dando um sorriso, um olhar amigo. Isso é uma oração também. Né? Imaginando aquele problema sendo resolvido, aquelas pessoas difíceis nos abraçando, a gente tentando ganhar, né? Daquela força pesada que está contra a gente no momento. Então isso já é oração. Às vezes a gente fala um conceito. Paulo, o bicho apertava para ele, a coisa pegava. A primeira coisa que Paulo fazia, entrar em oração. Entrar em oração. É um grande ensino para todos nós, essa postura de Paulo. Ele entrava em oração. Bom, diante disso, né? Ele, nas redondezas de Tarso, em Tauro, ele entra numa gruta para repousar, se deita. Olha a característica, eu vou deixar a pergunta para vocês. Qual foi essa mediunidade de Paulo? Ele se deita, e ali, deitado, ele começa a fazer uma oração, pedindo a Jesus para mostrar o caminho que ele tinha que seguir. Ele não tinha amigo, não tinha cristão, não tinha família, ele não tinha ninguém. Ele não sabia nem para onde ele iria, nem o que ele ia comer naquele dia. Então imaginem só a aflição desse homem. Ele começa a orar. E aí ele chega num local onde falta palavras para descrever a beleza daquele local. Qual tipo de mediunidade se manifestou naquele momento? Vamos lá. Eu vou até pegar isso aqui em Atos dos Apóstolos, uma das cartas dele, ele descreve essa experiência. Eu vou pegar aqui para mim ser fiel à descrição para vocês, tá? Eu gosto muito de falar as frases decoradas, mas eu vou falar aqui detalhe por detalhe no que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Podem falando aí, qual tipo de mediunidade é essa, hein? Que estava acontecendo com ele ali. Depois de 3 anos e meio da primeira experiência mediúnica. Sabem não? Então vamos lá, ó. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Eu vou ler aqui do item 1 até o item 6, mais ou menos, tá bom? Para vocês entenderem. Só que Emmanuel, quando ele descreve o que aconteceu com Paulo, e foi um desdobramento espiritual, então vejam a mediunidade de Paulo com a característica de desdobramento, né? O que fortalece talvez uma tese daquela visão de Damasco ter sido também em desdobramento espiritual. Paulo viveu a cena ali na espiritualidade, não é? Ou pode ter sido também clara audiência e clara evidência, não estamos descartando, tá? Mas por ele ter tido logo depois um desdobramento, agora está tendo outro. Então a gente vê que era uma aptidão até fisiológica perispiritual, fisiológica e perispiritual de Paulo de Tarso, tá bom? Vejam só, mas que também não caracteriza uma mediunidade ostensiva ainda. Porque nós estamos falando em um intervalo de 3 anos e meio, 2 fatos. 3 fatos, né? Porque teve o sonho também em Damasco, logo na sequência. Então, muita cautela. O médium ostensivo, talvez ele tenha muito mais experiências. Quem é médium ostensivo aqui? Vocês têm uma experiência por ano? Uma experiência a cada 2 anos? Dificilmente, não é? E Emmanuel fala no Paulo Estevão que essa experiência de Paulo, esse desdobramento que ele teve em Tauro, perto de Tarso, ele registra isso na segunda carta aos Coríntios, fazendo ali seus primeiros apontamentos acerca de um tema que, segundo Emmanuel, Paulo foi um dos primeiros estudiosos da Terra, que é o perispírito. Olha que lindo isso. Paulo foi um dos primeiros estudiosos na Terra do perispírito. E se Emmanuel fala isso, como que você consegue estudar o perispírito sem se desdobrar? Percebem como que vão encaixando as coisas? Como que você estuda o perispírito sem ter uma experiência de desdobramento? Porque agora é muito fácil, é pegar Kardec e ver. E na época que não tinha explicação de Kardec? Que não tinha experimentos? A pessoa tinha que viver, tinha que dar o próprio testemunho para entender o que era aquele processo. Concordam? Vocês estão participando pouco, hein, gente? Ou então não estou ouvindo, né? Ou minha mediunidade tecnológica está falha aqui. Mas vamos lá. Olha o que está lá no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios. Depois que eu ler o que está aos Coríntios, a gente vai ler os detalhes no livro. Porque é isso. Paulo Estevão está andando ao lado de Atos dos Apóstolos, das cartas de Paulo, e está trazendo detalhes do que a gente tem aqui no Novo Testamento. Mas vejam só. Paulo começa o capítulo 12 falando o seguinte, 12.
em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Então ele começa falando assim, eu não estou aqui para contar vantagem. Eu não estou aqui para me colocar como melhor que nenhum de vocês. Mas eu vou descrever as visões e revelações. Gente, só que ele coloca assim, do Senhor. A mediunidade de Paulo era com quem então? Com Jesus. Mediunidade evangelizada. As revelações e visões do Senhor. Então a mediunidade dele era uma mediunidade em conexão com o alto. Olha o que ele escreve, já no item 2. Conheço um homem em Cristo. Então ele está falando dele mesmo. Porque ele começa falando, olha, eu não estou me gloriando, mas eu conheço um homem em Cristo. Então não é qualquer homem não, né? É aquele que escreve também aos Gálatas lá, fui crucificado com Cristo. A vida que vivo hoje já não sou eu quem a vive, mas o Cristo que vive em mim. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, então ele está narrando um fato que aconteceu com ele antes dele escrever a carta aos Coríntios. E esse fato, Emmanuel afirma que é esse desdobramento em Tauro, que a gente tem detalhes dele no livro Paulo Estevão. Tá legal? Se no corpo, aí ele coloca entre parênteses, que há 14 anos, entre parênteses, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Fui arrebatado ao terceiro céu. Gente, olha isso aqui. Vamos lá. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Ele está falando de um corpo intermediário. Por isso que Emmanuel fala que nesse trecho da carta, ele traz os primeiros conceitos de perispírito. O que mais tarde ele vai trabalhar também, falando de corpo espiritual, corpo físico, corpo intermediário. Então aqui ele fala, se no corpo físico, se no corpo espiritual não sei. Deus o sabe. Fui arrebatado ao terceiro céu. Me desdobrei ao terceiro céu. Olha que lindo isso. Só para vocês terem ideia, né, do número 3 com Paulo. Quando ele vê Jesus em Damasco, ele vai para a hospedaria de Judas, como a nossa irmã lembrou. E ali na hospedaria de Judas, ele fica quanto tempo? Esperando Ananias ir? 3 dias. Quanto tempo ele fica no deserto? 3 anos. Qual que é o fundamento do número 3 nas tradições judaicas? Fala de processo de maturação. Ou seja, 3 é o tempo de maturação, segundo as tradições judaicas. Paulo era judeu. Por isso que, por exemplo, quando João Batista vai pregar a pregação do arrependimento, vem falar das árvores, né? Logo na sequência, que a árvore que não dá bons frutos é cortada pela raiz, porque era uma tradição judaica. Depois de 3 anos, se a árvore não desse fruto no primeiro ano, eles cuidavam ainda mais daquela árvore. Se não desse fruto no segundo ano, cuidava ainda mais da raiz, adubava, e aquele carinho, no terceiro ano, não deu fruto, passou o processo de maturação. Arranca pela raiz e deixa o machado na raiz para mostrar que aquela árvore não tem a bênção de Deus. Então, o número 3 é muito emblemático, não é? Que fala de maturidade, processo de maturação, de crescimento, de entendimento. Por que eu estou explicando isso? Porque vejam só o que ele fala. Primeiro ele fala de perispírito e depois de desdobramento espiritual. Se no corpo físico não sei, Deus o sabe, se no corpo da carne e do espírito, fui arrebatado. Então ele está falando de desdobramento perispiritual. Ao terceiro céu, olha o número 3 aí de novo. Paulo trabalha os 3 elementos, corpo físico, perispírito e espírito, e vem falar de um terceiro céu. Ora, se o número 3 tem relação com maturidade, quando Paulo fala de um terceiro céu, ele está falando de um lugar de maturação, de elevação espiritual, um plano espiritual superior. Aí traduzindo para a linguagem atual, com o meu perispírito, não foi o corpo da carne e nem só o espírito, não é? Mas o meu perispírito, através de um desdobramento espiritual, me fez chegar a um local fantástico, a um plano espiritual superior. Então, é isso que ele afirma até o item 2. Olha no 3. E sei que o tal homem, aí entre parênteses de novo, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Aí no 4º item ele fala de novo. Foi arrebatado ao paraíso, que mostra que esse terceiro céu realmente significa um lugar de paz.
um lugar de harmonia, de amor, de fraternidade. Olha só o que ele completa. E ouviu palavras inefáveis, que ao homem comum não é lícito falar. E ouviu palavras inefáveis, que ao homem comum não é lícito falar. Então esse homem, ele confirma 2 vezes, em perispírito, fui arrebatado, desdobrei, cheguei no paraíso, e ali me foi dito coisas infalíveis, que não dão errado se você cumprir, mas que ao homem comum não é lícito falar. Eu não vou entrar em detalhes, porque vocês não estão em condição de entender. Foi isso que ele escreveu aqui aos Coríntios. Mas narra dessa experiência, que é um desdobramento espiritual para um plano superior, e ele já analisando ali o perispírito. Percebem a característica dele de um médium de desdobramento? E que estava começando a desabrochar. Começando, porque em 3 anos era a 2ª ou no máximo 3ª experiência dele no que se refere a desdobramento espiritual. Não é? Ali no item 5 ele fala, de alguém assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo, não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Então, se eu tenho que dar glória a alguém, não é para mim, é para outra pessoa, porque para mim a glória é só minhas fraquezas. E aí ele escreve as suas cartas, quando é mencionado em Atos dos Apóstolos, com o objetivo de glorificar Jesus Cristo. E dele, ele sempre gostava de falar das fraquezas, mas aqui ele compartilhava uma experiência espiritual para que a gente pudesse também estudar essas experiências espirituais. E aqui Paulo é muito claro, gente. Olha, Paulo fala de perispírito, ele vai falar de desdobramento e vai falar de algo que a gente não consegue conceber enquanto nós, católicos por séculos, a gente tem um espírito católico, reencarnamos muito mais no catolicismo, é a nossa religião mãe, a gente achava que era só céu e inferno, sendo que aqui está claro um terceiro céu, um plano espiritual superior. Se tem terceiro céu, tem segundo, tem primeiro. Então são dimensões espirituais diferentes umas das outras, e que não está no livro espírita. A gente está falando aqui da 2ª carta aos Coríntios, né? Desse desdobramento que Paulo teve. Vamos lá, pessoal, participações, comentários. E eu que imaginei que a gente ia conseguir chegar, pelo menos na 2ª viagem missionária. Até agora a gente não chegou nem na 1ª, né? Mas tá bom, vamos com paciência. Ô Rafael. Pois não. Beth, então, quando você faz esse relato essa viagem aí, a gente entender um pouquinho sobre a mediunidade, então, a maioria, nós podemos concluir assim, que a maioria dos sintomas, não é sintomas, do que a gente sente enquanto médium, muitas vezes são processos anímicos, né? E não a própria mediunidade em si desabrochando. Seria isso? Olha, é muito particular, sabe, Beth? É muito particular. A gente está analisando o caso particular de Paulo. Sim. Mas se a gente for parar para pensar, sabe qual que é o caminho seguro para a gente achar o ponto de equilíbrio? Porque a busca do médium, como todo ser humano, é o ponto de equilíbrio. Né? A gente está naquele ponto de equilíbrio em que a gente vai conseguir utilizar a mediunidade da melhor forma. Tem muita gente que afirma que o médium precisa estar ali desde o início na reunião mediúnica. Eu acho, isso é Rafael, tá? Dentro do que a gente estuda, dessas observações, mesmo com uma mediunidade ostensiva, se a pessoa prioriza conhecer o Cristo, estudar o Evangelho e participar de obra social, ele vai ter uma chance muito maior de, quando começar a mediunidade ostensiva, achar o ponto de equilíbrio e ser um instrumento, na maior parte das vezes, dos espíritos do bem, vamos dizer assim, espíritos já mais esclarecidos, do que entrar em processos obsessivos. E o que a gente encontra hoje, e eu falo pela experiência que a gente tem de viajar o Brasil inteiro e até fora, 90% dos problemas nas casas espíritas são problemas de processos obsessivos coletivos, através da mediunidade que não é bem controlada, que não conseguem achar o ponto de equilíbrio para trabalhar isso aí de uma forma individual e coletiva nas casas espíritas. Então, a maioria dos problemas, grupo que separa, casa espírita que para de fazer trabalho social, que deixa de estudar, casa espírita que vai perdendo o norte, que não fala de Jesus, e que dá aquela confusão, todo mundo briga com todo mundo, que às vezes fecha, né? Ou uma turma sai. A maioria desse processo acontece em processos de obsessão coletiva.
Muitas vezes porque faltou essa base, né? Nós não estamos falando aqui que é proibido... Viu, Rafael? Oi, Bárbara. Concordo plenamente com você. E assim, e não é que eu tenho experiência disso, de muita reunião mediúnica, mas a gente tem essa oportunidade de ouvir muitos relatos. Ouvir muitos relatos de casos. É como se fosse uma pesquisa científica, né? A gente vai ouvindo, e a gente vai chegando a esse entendimento. Então, eu fico imaginando, né? Olha o potencial da mediunidade de Paulo. A gente vai chegar, eu vou dar um spoiler para vocês aqui, tá? Nós vamos chegar num ponto que a gente vai analisar Paulo, que ele passa a ser um psicógrafo, e quem mandava a mensagem para ele psicografar era Jesus Cristo. O cara era médium de Jesus. Era médium de Jesus. Mas ele demorou, sabe quanto tempo para isso? 17 anos. E dentro dessa conclusão que eu quero que vocês compreendam, que eu cheguei, foi uma construção de 17 anos. Uma construção de 17 anos. Eu estou citando aqui até 3 anos e meio. E vejam só, ele viu Jesus, ele teve um acesso, ele teve um desdobramento espiritual. Ele poderia falar assim, não, eu tenho dons espirituais, agora eu quero trabalhar com isso, e passar a ser até um charlatão, né? Um vendedor de sortes, como a gente vê muito no meio espírita hoje. Né? Mas não, ele entendeu que o que construiria a mediunidade dele não era ele ir direto para uma reunião mediúnica. E vocês vão perceber que quando Paulo tem a primeira oportunidade em servir a Jesus, foi na igreja em que os fenômenos mediúnicos aconteciam de uma forma que nenhum outro lugar na história do cristianismo aconteceu. Então ele estava num lugar em que a característica, a aptidão era reunião mediúnica, e não trabalhou com mediunidade. Na hora certa, de forma natural, ele começou a trabalhar. Porque existe uma diferença entre mediunidade. Qual a melhor definição de mediunidade? Um processo natural da vida em que você vai ser intermediário. Certo? E existe evocação. Quando você quer que esse processo seja aqui, agora e do jeito que eu quero. Eu vou sentar aqui porque eu vou receber o espírito de Bezerra de Menezes. Gente, dentro dessa pesquisa que eu faço também, eu nunca vi o espírito de Bezerra de Menezes atender tanta casa espírita. Eu tenho certeza que nos trabalhos sérios ele está. E são muitos os trabalhos sérios. Mas a quantidade que eu já ouvi falar de Bezerra de Menezes, que está ali, gente, eu estou falando Bezerra de Menezes, mas serve André Luiz, todo mundo que Chico Xavier recebeu, ou grande parte desses espíritos tem que manifestar em praticamente 95% das casas espíritas. Né? Porque a gente ainda é muito apegado ao nome. Então eu quero sentar na reunião mediúnica e receber o espírito X. O John Harley, ele sempre costumou falar muito, né? Ninguém quer receber o Zé da esquina, né? O Zé do botequim. A gente sempre quer receber aqueles que realmente marcam, né? E marcaram a história do cristianismo. E a gente vê tanta... Eu estava comentando hoje, inclusive, falando sobre Maria Teresa de Calcutá, né? A história da vida dela é linda. E a gente comentando aqui em família pela manhã, a gente tentando lembrar o seguinte, olha, Maria Teresa foi uma mulher, uma evolução espiritual acima da média, e que veio com um compromisso de aparecer, para que o trabalho da caridade fosse divulgado. Mas existe, dentro da própria ordem religiosa católica, freiras que fazem um trabalho espiritual até superior do que o de Maria Teresa, que não aparecem. Mas aí muita casa espírita começa a falar em muito trabalho espírita que Maria Teresa, que é a organizadora do trabalho. Por que não pode ser um outro espírito que não seja conhecido? Não é? Então a gente ainda é muito apegado a isso, ao nome do espírito, eu sou o médico que recebe fulano, eu tenho que estar aqui. E aí a gente, às vezes, não percebe que o nosso processo é muito mais de evocação do que respeitando o processo natural das coisas. Não é? Olha, o que fala em Paulo Estevão desse desdobramento que eu cito aqui nos Coríntios? Resumindo, ele chega num plano espiritual que Emmanuel não consegue achar palavras no nosso dicionário para descrever tamanha beleza, e ali ele encontra com Estevão e Abigail. O encontro dele foi só com esses dois, tá, gente? Estevão e Abigail. Estevão, enquanto guia, começa a falar. E Paulo estava aflito. E Paulo começou a ficar mais aflito ainda, e a gente fazendo essa análise nele, porque ele percebe que enquanto Estevão falava, o tempo ia acabando, e ele ia sentindo que aquele encontro estava terminando. Abigail, que era a mulher da vida dele, a noiva amada, que tinha desencarnado há 4 anos, ele nunca mais viu.
ele estava encontrando a Abigail e ela ficava em silêncio, olhando para ele, prestando atenção no que Estevão falava, mas em silêncio absoluto. E ele queria ouvir alguma coisa da noiva, né? E a angústia dele era tão grande, e pelo que eu percebo, que ele não conseguia prestar atenção nas coisas que Estevão falava para ele. Ele não tirava os olhos de Abigail, né? E aí, Estevão termina de falar, Abigail em silêncio, dá as costas para Paulo. Imagine só como que Paulo não se sentiu naquele momento, né? Ele não tirava os olhos de Abigail, deslumbrado. Tudo bem, Estevão, né? Tá orientando, perdoou ele, é o guia. Abigail em silêncio dá as costas para Paulo. E ele então não aguenta ficar calado, faz uma pergunta para ela. Como colocar em prática tudo aquilo que eu tenho aprendido? Isso, gente, é uma pergunta de nós que somos médiuns também. Como colocar em prática tudo isso que tenho recebido? Será que a Abigail falou assim, vá usar os seus dons espirituais com as pessoas que estão te cercando, perto da sua tenda, que o caminho é esse? Ela responde ele com uma palavra. E aí a gente vai falar dos 4 verbos de Abigail, que nortearam a vida de Paulo. Ame, foi a resposta dela. Como começar a colocar em prática a mediunidade? Ame. Como ser o intermediário de Jesus na vida do meu próximo? Ame. Como ser um bom filho? Ame. Como ser um bom espírita? Ame. Paulo, muito inteligente, e eu creio que a maioria de vocês também já deve ter pensado nisso, como me enriquecer nessa virtude divina? Como que eu vou desenvolver o amor? Eu sei que o amor é a grande mensagem de Deus. É a grande mensagem que o Cristo testemunhou na Terra. Como que eu vou desenvolver o amor? Como desenvolver o amor? E ali, naquele momento, Abigail responde com uma segunda palavra. Trabalhe. Trabalhe. O trabalho, portanto, é um mecanismo que, através dos séculos, vai fazer a gente amar como Jesus amou. Mas o trabalho é o caminho para amarmos. E aí, o que Kardec fala de trabalho? Toda ocupação útil do nosso tempo. Toda vez que ocupar o tempo de forma útil, você está trabalhando as forças do sentimento no seu íntimo. Uma boa leitura é trabalho? Sim. A obra social é trabalho? Sim. A mediunidade bem guiada é trabalho? Sim. Sim. Só que Paulo aí faz uma terceira pergunta. Eu quero trabalhar e não tenho tido oportunidade. Porque às vezes a gente quer aquele trabalho, né, gente? Eu quero é o trabalho da mesa. Eu quero é psicografar. Eu quero é o trabalho da mediunidade ostensiva. Eu quero o trabalho X. Paulo, para mim, o que ele queria era ser orador. Ele queria converter o mundo inteiro com a palavra. E aí é fácil demais, né, gente? Francisco de Assis, alguns séculos depois, vem falar: aonde estiver, prega o evangelho, se necessário usando palavras. Se necessário usando palavras. Mas Paulo queria pregar, com certeza, era a aptidão dele. Como cada um quer desenvolver o seu dom. Ah, eu já senti minha mão pesar, eu já vi espírito, então quero desenvolver isso, quero trabalhar com isso. Mas não tem tido oportunidade. Olha a terceira palavra, gente. E essa é difícil, viu? Espere. Esperar o tempo de Deus é difícil demais. A gente quer tudo no nosso tempo. A gente tem pressa da vitória, como Pedro falou com Paulo, olha, não tenha pressa da vitória. Judas teve pressa da vitória. A gente está caminhando errado tem 2000 anos, mas a gente quer mudar de uma hora para outra e achar que sentar na reunião mediúnica vai transformar a nossa vida. Não é? Mediunidade é uma parte de um todo que é muito maior. Que é muito maior. Né? Então vejam só. Ame, tá, vou desenvolver o amor como? Trabalhando. Mas eu quero trabalhar e não é o trabalho que eu gostaria que está aparecendo para mim, não estou tendo oportunidade. Espere. Paciência. A ciência da paz. Aguarde o tempo de Deus. Saiba respirar o processo natural das coisas na sua vida. E aí Paulo, por último, fala, mas olha, as pessoas não me compreendem. Minha família não compreende, meus amigos, nem os seguidores de Jesus que compreendem todos, me compreendem. Como que eu faço? Quarta palavrinha mágica de Abigail, que se despediu dele depois dessa palavra. Perdoe. O quarto verbo. Perdoe. Perdoe. E esse talvez seja um dos mais difíceis. Porque o perdão vai depender basicamente da espera. Porque quem espera desenvolve a paciência. E quem é paciente perdoa nas mínimas coisas. Ele sabe esperar, por exemplo, ao invés de dar uma resposta ríspida, um companheiro que fez um comentário que não agradou. Ele sabe esperar e silenciar diante
de um momento crítico dentro do lar, dentro do casamento. E assim ele vai cultivando a paciência. E essa é uma característica de quem aprendeu a perdoar, nas mínimas coisas para conseguir perdoar as maiores. Né? Emmanuel, aí termina, essas são as palavras inefáveis, infalíveis que Paulo fala aos Coríntios. Os verbos de Abigail. Emmanuel faz um comentário, depois desse momento, afirmando que Paulo passa a usar para o resto da sua vida essas 4 palavras como lema de sua caminhada enquanto cristão. Essas palavras passaram a ser o lema da vida de Paulo. Ele iria trabalhar todos os dias para um dia amar como Jesus amou. Saberia esperar o momento das coisas acontecerem. Teria paciência e assim aprenderia o valor do perdão. Ante a incompreensão do nosso próximo. Então ali termina o desdobramento dele. Sabe o que acontece com Paulo depois disso? Ele fica 3 anos na sua terra natal, em Tarso, trabalhando como um tecelão humilde. Emmanuel ainda fala, acha até com um toque de bom humor, que ele passou a ser conhecido como um alienado pacífico. Ou seja, um doido que não fazia mal a ninguém. E aí o pessoal ficava com pena dele e nunca deixava de encomendar um tapete ou outro, que é o que sustentava a fome de Paulo. É o que dava a ele o pão de cada dia de forma digna. 6 anos e meio de conversão. 3 desdobramentos espirituais na vida dele. Ou 2 desdobramentos e uma presença de clara audiência e clara evidência quando ele viu Jesus. E ouviu também Jesus. Era uma mediunidade ostensiva? Então a gente precisa começar a entender todo esse processo. Depois de 6 anos e meio, ele recebe um convite de Barnabé, que procurou Paulo. Olha que característica da igreja de Antioquia. Era uma igreja que tinha servos de boa vontade e não faltava com recursos de ordem material. Então tinha dinheiro e tinha gente para trabalhar, mas faltava trabalhadores do pensamento. Olha que lindo isso. Emmanuel fala, faltava trabalhadores do pensamento. O presidente daquela igreja era Barnabé. Inclusive a igreja de Antioquia foi fundada depois da perseguição de Paulo. Muitos cristãos fugiram de Jerusalém, e ali em Jerusalém, em Jope, e ali em Antioquia da Síria, eles acabaram fundando aquela igreja lá. E o presidente era Barnabé. E ele foi apresentar esse problema para Pedro. Olha, Pedro, o pessoal tem boa vontade, tem dinheiro, tem assistência social, mas o povo lá não quer saber de estudar, não. O povo não conhece o evangelho. Então, Emmanuel fala, faltava trabalhadores do pensamento. E o que isso representa? Representa que Pedro fala com Barnabé que a obra do Cristo pode se perder por falta de iluminação intelectual. Então não é só ter boa vontade, não é só doar uma cesta básica, é fazer com sabedoria. Não é? Faltava trabalhadores do pensamento. E ali a gente não vê falando assim, faltava trabalhadores com dons espirituais. Faltava trabalhadores do pensamento. E aí o primeiro convite de Paulo foi para que ele isse trabalhar em Antioquia, a convite de Barnabé. Barnabé vai até Tarso para chamar, ele vai andando até Tarso para convidar ele. Paulo chora compulsivamente e coloca como condição aceitar aquela tarefa se ele pudesse trabalhar para ter o próprio sustento e não ser pesado para a igreja. Porque na época era normal aqueles que trabalhavam para Jesus viverem na igreja, na comunidade, e se alimentarem junto com os doentes. Eles abdicavam a vida àquela causa. Eles não recebiam um salário, mas eles também não tinham despesas. Tá? O próprio Paulo vai falar isso, quem quiser mais detalhes, no capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios. Ele trata desse assunto. Ele ainda fala, ainda que eu tivesse direito, eu e minha família, de viver na igreja e ter ali meu pão de cada dia, por tudo que eu faço para Jesus, né? Para me dedicar à obra, eu não deixo de trabalhar, de ter o meu trabalho, para mim não ser pesado. Então, Paulo tinha esse diferencial. Não estou falando que os outros estavam errados, mas Paulo ele conseguiu ir além. Então, ele coloca isso como condição e vai, depois de chorar muito, porque ali ele vê a primeira oportunidade a servir. As pessoas voltaram a acreditar nele. Sabe qual foi a primeira tentativa de Paulo quando ele chega em Antioquia? Usar o dom da palavra para orientar as pessoas. Fazer uma pregação, palestra. Aí Emmanuel comenta que Paulo ficava gago, vermelho e não tinha uma linha de raciocínio. E aí, discretamente, eles tiram Paulo da pregação central. Tentou usar a mediunidade de forma sutil da psicofonia e não conseguiu. Não conseguiu. E aí Emmanuel faz um comentário lindo, isso depois de 3 anos do desdobramento, né? Já uns 7 anos aí que ele tinha visto Jesus. Emmanuel fala que Paulo havia aprendido a esperar.
Paulo havia aprendido a esperar. E tendo ele aprendido a esperar, ele percebeu que todas as reuniões para falar de Jesus eram à noite. E como Antioquia estava próxima a um porto, muitas pessoas passavam por aquela cidade durante o dia para conhecer Jesus. E não tinha oportunidade de ouvir, porque a palestra era à noite. E eram comerciantes que tinham que sair, não podia esperar à noite. Não é? Paulo faz o seguinte, ele abre a sua tenda de tecelão do lado, ele inaugura o seu trabalho, a sua tenda, do lado da igreja de Antioquia. Do lado da igreja de Antioquia. Para que aquelas pessoas que passassem durante o dia, para conhecer Jesus, ele pudesse ter a oportunidade de apresentar Jesus a elas. E aí Emmanuel fala de uma forma muito sutil que Paulo começa a atender essas pessoas de forma individual. Portanto, meus irmãos, o primeiro trabalho de Paulo, 7 anos depois da conversão, com 3 episódios de mediunidade na vida dele, ostensivo em 7 anos, o que a gente não pode afirmar que a mediunidade já era ostensiva, o primeiro trabalho dele foi fazer atendimento fraterno. Paulo teve como primeiro trabalho atendimento fraterno. E aí Emmanuel, mais adiante, lá na primeira viagem, comenta que Paulo, antes de começar a ser um grande pregador, ele precisava ter contato com as dores humanas, com os dramas que as pessoas vivem, com as dificuldades que o ser humano enfrenta, para criar sensibilidade suficiente e assim usar o dom da profecia. Então, o médium precisa ter sensibilidade. O médium precisa ter compaixão com a dor do próximo, para ser um bom instrumento da espiritualidade. Percebem como que Paulo foi sendo lapidado, preparado, de forma natural, sem que ele tivesse que forçar qualquer tipo de situação. Tudo acontecendo de forma natural na vida dele. Para vocês terem ideia, em pouco tempo, era tanta gente que passou a procurar ele no atendimento fraterno que não dava tempo de atender todos, aí ele começou a organizar grupos. E nesses grupos ele pegava pequenos trechos do Velho Testamento e do Novo e comentava a relação entre os dois. Ou seja, Paulo, como segundo trabalho na igreja de Antioquia, passou a organizar reuniões de estudo. Vejam a reclamação de Barnabé e Pedro. Faltava trabalhadores do pensamento. Então Paulo começa a organizar reuniões de estudo, que para ele devia ser muito bom, que ele também estava estudando, comparando o Velho e o Novo Testamento e mostrando para as pessoas que Jesus era verdadeiro, era o Filho de Deus. Para terem ideia do valor de um atendimento fraterno, uma das pessoas que Paulo atendeu, eu vou até pegar a passagem aqui para ser fiel a ela, em Atos dos Apóstolos, que para mim é linda, tá? Uma dessas pessoas que ele atendeu foi um jovem médico chamado Lucas. Imaginem a importância de um atendimento fraterno. A gente não sabe quem está ali. Nós não acreditamos muitas vezes na pessoa que chega queixando, falando dos seus males, das dores. A gente acha que aquele ali que chegou no atendimento fraterno é um coitado, né? E vai estar naquela condição ali para o resto da vida. Ele simplesmente atendeu um jovem médico chamado Lucas, que ao se despedir daquela comunidade, aí a gente tem os detalhes em Paulo e Estevão, mas eu quero falar em Atos, capítulo 11, item 26. E sucedeu que todo um ano se reuniam naquela igreja. Isso aí depois de um ano que Paulo estava lá, tá, fazendo esse trabalho, ou seja, já tinha uns 8 anos de conversão, né? E ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Ao se despedir daquela comunidade, depois de um atendimento fraterno, depois de conhecer Jesus através de Paulo, Lucas falou que o mal também tem seus caminhos. E que os que seguiam Jesus eram chamados de homens do caminho, mas o mal tinha os caminhos. E que seria muito mais justo chamar uns aos outros de cristãos. Um espírito nobre daquele jovem médico, que foi o grande companheiro de Paulo nos momentos mais ásperos da sua vida. O que está caracterizado e comprovado na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, nas vésperas do seu martírio. Segundo Emmanuel, esse trecho ele escreve com lágrimas de sofrimento. Só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. E a gente vê que um atendimento fraterno ligou para sempre aquelas duas almas.
a gente percebe que já havia 8 anos e meio, 8 anos da conversão de Paulo, e ele ainda não tinha começado o trabalho com a mediunidade ostensiva. Apenas aquelas 3 experiências. Estava sendo preparado. Preparando a terra do coração, a terra do entendimento, do intelecto, para que ele pudesse ser um instrumento que foi. Hoje, por exemplo, o resultado disso, as epístolas, fazem parte de uma maior parte do Novo Testamento. A maior parte do Novo Testamento são as epístolas de Paulo, e que a gente nunca estudou, ou se estudou, estudamos pouco, ou conhecemos uma frase ou outra, né? E elas têm um teor que supera o nosso entendimento, né? Acho que pelo tempo, a viagem pode parar em Antioquia, né? Na próxima oportunidade, a gente vai falar do desabrochar dessa mediunidade durante as viagens missionárias, até ele chegar na segunda viagem em Corinto, onde ela realmente ficou ostensiva, e a partir dali a gente tem coisas relatadas aqui nas cartas, como, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, um trecho que o autor de Atos, que é Lucas, que escreveu encorajado por Paulo, escreve o seguinte: das mãos de Paulo saíam coisas extraordinárias. Das mãos de Paulo saíam coisas extraordinárias. E aí a gente vai falar também um pouquinho sobre a mediunidade na igreja de Antioquia, na igreja de Corinto, na Casa do Caminho, né? O que pode atrapalhar a mediunidade, o que não pode atrapalhar. Vamos falar de qual que era a ordem de funcionamento da igreja de Antioquia, e certamente Emmanuel descreve ali por ordem de prioridade nos nossos tempos. E vamos deixar esses minutos aí para vocês participarem como quiserem, tá? Fazendo pergunta, colocações. Podem ficar à vontade nesses minutinhos aí. Hoje eu falei mais que o normal.